Bom dia, boa tarde e boa noite, sexto ano, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos dar início a um novo conteúdo, certo? Esse conteúdo, ele vai poder ser estudado no capítulo 4. Bom, vocês podem estar estudando esse conteúdo no capítulo 4. As páginas que nós vamos estudar hoje é a página 54 a 61, certo? Ok. Antes de começar a aula, eu gosto de fazer uma breve revisão dos conteúdos que nós já estudamos, certo? Nós começamos a estudar sobre matéria e energia, certo? Eu falei para vocês que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e que energia vai ser tudo que não é matéria e vai estar relacionado com três coisas. Quem é que lembra? Trabalho, ação e movimento, certo? Falei para vocês que a matéria ela pode ser bem pequenininha como um grão de areia ou ela pode ser bem grande como uma montanha, certo? Ela pode ser visível ou não, como por exemplo, o ar, a gente não vê o ar, mas a gente sabe que ele existe. O ar também é matéria, certo? Já os objetos que a gente toca, eles são visíveis, a gente consegue ver, tocar, etc, certo? Falei também para vocês que todos os espaços onde não há matéria, existindo a ausência total de matéria, nós chamamos de vácuo, certo? Depois, nós falamos sobre as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais da matéria são propriedades relativas a toda a matéria. Tudo que é matéria vai ter essas propriedades, certo? Já as propriedades específicas vão ser as propriedades que vão diferenciar, certo? Então vamos falar primeiro as propriedades gerais. Quem é que lembra? Corpo, massa, volume, extensão, inércia, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade são propriedades gerais. Já as propriedades específicas são cor, transparência, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, ductibilidade, condutividade, viscosidade, magnetismo e volatilidade, certo? Nós vimos tudo isso aí, cada uma delas e suas características, certo? Depois, nós estudamos sobre os fenômenos. Vimos a diferença entre fenômenos físicos e químicos, certo? Aonde os fenômenos químicos são fenômenos de transformação e formação de novas substâncias, como, por exemplo, queimar as coisas, certo? Produzir algo novo, tudo isso é fenômeno químico. Já os fenômenos físicos são aqueles que são relativos à estrutura da matéria, como quebrar, rasgar, certo? Tudo isso eu também falei para vocês. Depois nós começamos a estudar o capítulo 2, de título Substância e Misturas. Vimos o que é uma substância, que é uma parte limitada da matéria, e vimos o que é uma mistura, que é a união de duas substâncias diferentes, certo? Nós vimos que as substâncias elas vão ter três características muito importantes, que é o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, certo? Vimos o que é uma substância pura, que é quando ela tem todas as características iguais, e a substância pura pode ser dividida em substâncias puras simples e substâncias puras compostas, aonde as substâncias puras simples elas são formadas de só um tipo de átomo, já as substâncias puras compostas são formadas por mais de um tipo de átomo. Exemplos: é simples, a gente tem oxigênio, hidrogênio, etc. E nas compostas a gente vai ter a água, por exemplo, que é H2O, formada por duas substâncias, certo? Falei para vocês sobre mistura. Quem é que lembra a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? As misturas homogêneas são misturas onde elas se misturam totalmente. Por exemplo, água e sal ou água e areia. Elas se misturam totalmente e às vezes a gente nem consegue saber se aquilo ali é só água ou água mais sal, certo? Já as misturas heterogêneas são misturas dentro de duas substâncias, certo? Que não possuem as mesmas características. As características de cada substância diferente vai fazer com que elas não se unam, certo?
Aí nós conseguimos ver, por exemplo, água e óleo. São misturas heterogêneas, certo? Depois nós começamos a falar sobre os processos de separação de mistura. Eu falei para vocês que dentro dos processos de separação de mistura, eu ia falar os principais, sendo que existem milhares, e eles são muito importantes para quê? Para transformar substâncias em substâncias puras. Se eu tenho duas coisas misturadas, mas eu só quero uma, eu vou separar as duas, certo? Se eu quiser as duas, eu uso as duas, mas se eu só quiser uma, eu jogo a outra fora, certo? Nós vimos quais tipos de processos de separação. Nós vimos a filtração simples, que é quando usada que é usada para fazer café, por exemplo. Nós colocamos o filtro, o pó de café e passamos a água sobre ela. Falamos sobre a filtração a vácuo, que é o mesmo método, só que eu vou ter uma máquina puxando o ar de dentro. Falamos sobre a dissolução, que é quando eu tenho dois sólidos misturados, como por exemplo água e areia. Dois sólidos, me desculpem, como areia e sal. Se eu misturar areia e sal e jogar água nessa mistura, o sal ele vai se dissolver, ele vai sumir dentro da água, né? Aí se eu tirar a água, eu vou conseguir tirar o sal dentro da mistura de areia e no outro recipiente vai ter só areia, certo? Falamos sobre a decantação, que é um processo mecânico de esperar toda a poeira, literalmente esperar a poeira baixar. Falei sobre sifonação, que é quando bota um canudo, certo? Um canudo ou cano de um recipiente para outro. Falei sobre a centrifugação, que é quando a gente gira bem rápido as misturas. Falei sobre a destilação, que existe a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples é quando a gente tem a evaporação, a gente tem dois líquidos, uma mistura homogênea, e nós queremos que um saia. E aí nós botamos os dois no calor e evaporamos um, certo? E um evaporou e foi para o espaço. E o outro vai continuar lá. Já na destilação fracionada, eu além de fazer isso, eu vou pegar esse líquido que evaporou e vou passar para outro recipiente, certo? Falamos sobre a evaporação, que é como a sociedade consegue o sal de cozinha. Catação, que nossos familiares fazem muito, que é jogar o feijão na mesa e catar os que não estão bons. Peneiração, na hora de fazer suco, quando nós passamos as peneiras. Levigação, que é usada por garimpeiros, onde eles pegam os sólidos, botam no fundo de uma vasilha e passam várias vezes essa mistura de sólidos em água. E a água vai tirar as coisas mais leves, as pedrinhas mais leves, a areia, e vai deixar só as coisas pesadas, como ouro, prata, certo? Falei sobre ventilação, que é quando as pessoas elas jogam as misturas para cima e aí o vento passa, levando as mais leves e cai só as mais pesadas. E imantação, que é a atração ali magnética. Depois vocês tiveram aula sobre tratamento de água. Falamos sobre a água e o tratamento, qual a importância. Vocês até fizeram um trabalho sobre isso. Para falar sobre os objetivos do tratamento de água são quais? Higiene, o objetivo estético e o objetivo econômico. Higiene é você literalmente limpar a água, o estético é a aparência e o sabor da água, e o econômico vai ser a redução de turbidez, ou seja, de sujeira na água, e também se evitar mais gastos futuros com o tratamento de doenças, visto que nós, na verdade, estamos economizando quando tratamos a água, porque se a água continuar suja, não, quem beber vai ter muito mais doença e aí vai ter que gastar muito mais dinheiro, certo? Falei sobre a diferença entre ETE e ETA. Quem é que lembra? ETA, estação de tratamento de água. ETE, estação de tratamento de esgoto, certo? Falei sobre as cinco etapas de uma ETA, que são coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. 5 etapas aí do tratamento da água, certo? E agora nós vamos começar a aula de hoje, certo? Matéria sintética. Matérias sintéticas. Tudo que é matéria, ou faz parte da matéria, pode ser considerado material,
ou a matéria sintética, certo? Lembrando que o que eu escrevi aqui vocês têm que copiar em casa, certo? Eu só dou mais um aí para ficar melhor para vocês escreverem e verem. Nós vamos ter os tipos de materiais, certo? Os materiais que nós utilizamos podem ser de origem natural, como exemplos, algo de origem natural, como a madeira, ou sintéticos. Os materiais sintéticos eles são produzidos pelo homem, certo? E aí, tá conseguindo ler direitinho? Tudo que faz parte da matéria é um material, certo? E tem os tipos de materiais. Existem os naturais, de origem naturais, certo? E os sintéticos, que nós vamos estudar na aula de hoje, certo? Um grande exemplo aí dos materiais sintéticos é o plástico, certo? Eu vou introduzir aqui um conceito para vocês muito importante, que é o que é um polímero. Polímeros, que tem tudo a ver aqui com essas duas imagens, certo? Ó, esse termo poli sempre vai ser de vários, certo? Polilingue, multilingue, bilingue, certo? São relativos a coisas que são repetidas várias vezes, que são feitas várias vezes, que existem em grande quantidade, certo? Polímero é a mesma coisa. Poli de vários e mero de partes, do grego aí. Então, polímero, várias partes, certo? Os polímeros podem ser conceituados da seguinte forma: como a união de moléculas menores, certo? A união de moléculas menores. E essas moléculas menores, também você tem nome, certo? As moléculas menores.
polímeros, a união de várias partes. Aqui nós temos um polímero e aqui nós temos outro polímero, certo? A união de várias partes. E essas moléculas, união de várias partes de pequenas moléculas, né? Como se nós juntássemos várias coisinhas bem pequenas uma na outra e transformassem em grandes coisas, certo? Essas moléculas menores recebem o nome de monômero. Outra palavra aí nova no vocabulário de vocês, monômero, certo? Ó, esses polímeros, eles vão poder ser de dois tipos. Nós vamos ter os homopolímeros e também vamos ter os heteropolímeros. Vamos ver cada um. Ó, ó. Os homopolímeros, eles são a repetição dessas partezinhas iguais chamadas de monômeros, sendo que várias vezes, certo? Quando nós temos a repetição de várias partezinhas iguais, todas iguais, nós vamos ter os homopolímeros, certo? Ainda existem os heteropolímeros. E os homopolímeros vão ser diferentes em quê? Ao invés de ser a repetição toda igual, nós vamos ter a repetição de partes diferentes. Como se fosse assim, preste minha atenção aqui. Ó, se todos esses compostos aqui estivessem juntos, eles são totalmente diferentes, né? São várias bolinhas, vários monômeros diferentes. Nós temos aqui um homopolímero, certo? Um heteropolímero aqui e um homopolímero aqui. Repetindo, homopolímero é quando eu tenho vários monômeros, que são essas partezinhas, e todas elas são iguais. E o heteropolímero é quando eu tenho várias partezinhas dessas, sendo que elas são diferentes, certo? E uma característica
muito importante dos polímeros é que eles ficam muito tempo na natureza, certo? E o que significa? Que quando nós descartamos, jogamos fora algo feito de algum material polimérico, esse algo que nós estamos jogando fora, que é o lixo, vai ficar muito, muito tempo na natureza, certo? Nós vamos ver agora os tipos de polímeros, certo? Nós temos dois grandes grupos, os polímeros e os polímeros sintéticos, certo? Polímeros naturais e polímeros sintéticos. Certo? Os polímeros naturais são feitos pela natureza, são de ordens naturais, certo? Por isso que tem esse nome. Exemplos de polímeros naturais. Nós temos a celulose, nós temos as proteínas, nós temos o látex e o amido. O que é cada coisinha dessa aqui? Celulose é um material usado para a produção de caderno, folha de caderno. Tudo isso aí é feito a partir da celulose, certo? Ela é um líquido expelido. A celulose, ela tem grande potencial de matéria-prima na indústria, certo? Ela é usada aí para diversas coisas dentro da indústria, certo? Produção têxtil, papel, caderno, papelão, plástico, várias coisas. A celulose é usada de forma direta ou indiretamente. Por quê? Porque ela é a que vai formar a parede celular da planta, certo? Imaginem assim, as plantas, elas vão ter partes bem pequenininhas e a junção dessas várias partes vai formar uma grande planta, certo? Nós, seres humanos, temos nossa parte desprotegida, assim. Essas partezinhas pequenas, bem pequenininhas, chamadas de células, que nos formam nos seres humanos, ela é desprotegida. Já nas células vegetal, aqui eu vou botar vegetal e aqui animal, né? Para vocês lembrarem aqui como seres humanos, por exemplo. E aqui animal, certo? Essa celulose, ela vai conferir resistência, dureza a esse material aqui, certo? As células das plantas, certo? Nós, seres humanos, não temos, então nossas células são mais frágeis. E tudo que é feito de planta tem celulose no meio, certo? As proteínas são estruturas que vão nos dar resistência, certo? Ela está dentro do nosso corpo. O látex é extraído de árvores e tal, para servir de várias coisas também. E o amido também, certo? O amido é feito a partir do milho. O material aí do milho está presente na farinha de trigo. Várias coisas aí levam amido, certo? E os polímeros sintéticos. Quais são os polímeros sintéticos? Nós temos o isopor, que tem um nome aí químico de poliestireno. Nós vamos ter o plástico. Quando vocês forem
Quando vocês forem no supermercado e a moça falar, você quer um plástico? Aí você vai falar, quero plástico não, quero um polietileno, certo? Me dê um polietileno, por favor. Quando vocês forem no supermercado comprar alguma coisa, podem usar esse termo, certo? Aí você explica para a moça que o polietileno é o nome químico do plástico, certo? Os polímeros sintéticos, eles são produzidos e, como eu tinha falado, eles ficam muito tempo na natureza, certo? E nós vamos ter aqui grandes exemplos. O isopor, que fica muito tempo na natureza, e o plástico também, que fica bastante tempo, certo? Agora, nós vamos ver como se dar nome aí, como são criados os nomes dos. Certo? De forma bem resumida aí, como são criados os nomes dos polímeros. Nós sempre vamos ter o nome poli, como vocês viram aqui, por exemplo, poliestireno e polietileno, mais o nome do monômero, certo? O nome do monômero do plástico é etileno e do isopor é estireno, certo? Então nós vamos ter aqui o nome poli mais o nome do monômero, certo? Agora nós vamos aqui para a segunda parte da aula e falar um pouco sobre medicamentos, certo? Que também são materiais sintéticos de grande importância. Eu vou só um momento que eu vou aproximar para vocês copiarem, certo? Vou terminar de escrever aqui, eu vou explicar, certo? Tópico por tópico.
Fármacos são as substâncias químicas usadas na saúde, certo? Que a gente toma lá, o comprimido, o remédio e tal. E seu princípio ativo, que vai ser chamado de medicamento, certo? Os medicamentos, eles vão ser usados na área da saúde com o objetivo de prevenir doenças, poder curar doenças, aliviar dores e sintomas e poder se realizar exames, certo? Para usar os medicamentos, sempre devem seguir essas indicações. O medicamento certo, na dose certa, na hora certa e recomendado por um médico, certo? Não permitam e não façam uso de medicamentos sem recomendação de um médico responsável. E você deve sempre consultar a bula, aí quando você for mais velho, precisar tomar algum remédio, e ir ao médico, certo? Para tirar alguma dúvida. A bula é aquela partezinha que vem dentro do remédio, que tem um monte de coisa e tal. Ressalto aqui na aula para vocês nunca pegarem nada disso sem falar com o adulto antes, certo? Não tomem remédio sem saber o que é. Vocês podem morrer, isso é muito arriscado, certo? Sempre tome quando seu pai, sua mãe, seu responsável aí der a você, certo? E se você pode, para entender mais sobre os medicamentos, ler as bulas que vem, né? Você pode pedir à sua mãe, mãe, aquele remédio que eu tomo, você não pode me dar a bula? Ou até na internet mesmo, você bota o nome do remédio e pode ler a bula que que vai explicar, você vai saber o que ele faz no seu corpo, como ele age, como deve ser usado, o que deve ser evitado na hora do uso, certo? Tudo isso de grande importância aí para vocês, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso, certo? Um forte abraço e até a próxima.